teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Hoje, dia 16 de agosto, dia em que nós comemoramos 13 anos de existência desta agência do Reino de Deus. A Igreja Batista da Orla Extensão da IBAM comemora hoje com os seus membros e congregados mais um ano de muitas lutas, mas principalmente de muitas vitórias. Então eu queria nesse momento convidar a sua família, convidar as pessoas que estão na sua casa para celebrar conosco esta data tão importante. Ainda que de forma virtual, ainda que de forma online, nós somos um corpo em Cristo Jesus. Então chama o pessoal aí para que possa participar conosco. O Salmo 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei na tua casa, ó Senhor, Rei meu e Deus meu. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Isso é o que o salmista Davi clama: a importância da igreja, a importância do templo, a importância da comunhão. Por isso essa data precisa ser celebrada e comemorada. E eu queria convidá-lo nesse momento a orar comigo, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por mais um ano de muitas lutas, Senhor, mas também de muitas vitórias. Sabemos que há um caminho árduo pela frente, mas nós, como povo escolhido, como povo de Israel, da nova Israel, nós cremos no teu poder e na tua provisão. Assim como o Senhor colocou uma coluna de fogo e uma coluna de fumaça, cuidando do seu povo, nós sabemos que o Senhor aqui se faz presente. Então, ó Deus, nós queremos nesta noite tributar honra, louvor e glória ao teu nome, até que o Senhor nos chame mais uma vez e todos nós estaremos na Jerusalém celestial. Recebe, Deus, esse culto como nossa adoração ao Senhor. Deus, o que eu te peço, agradeço e oro em nome, pelo amor de Jesus. Meu alvo é Cristo.
Queridos, vamos proceder agora aos nossos avisos, e eu tenho 2 avisos rápidos a fazer. Nós realizamos a nossa reunião de diretoria nesta manhã, e já foi eleita a nova diretoria. Essa ata será redigida e enviada ao cartório, e eu queria que os irmãos orassem por cada um que foi eleito pela igreja e por Deus para fazer parte da liderança destes próximos 2 anos, e que cada um seja usado poderosamente pelo Senhor. Queria lembrá-los também que os nossos cultos de celebração acontecerão hoje, dia 16, e no próximo domingo, dia 23. Então, você que não enviou o seu vídeo de parabéns, você ainda tem mais a próxima semana para fazê-lo. Alguns desses vídeos também estarão nas nossas redes sociais, comemorando esta data tão importante. Agora vamos continuar celebrando ao Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Olá, amada igreja, queremos parabenizá-la pelos 13º ano de adoração, comunhão e serviço prestado ao nosso Deus. Que Deus os abençoe
nessa data e que vocês prossigam adorando, louvando e servindo ao Senhor, especialmente sob o comando do vosso pastor Marcelo Caldas, a quem amamos. Queremos também agradecer pela incursão que os irmãos fizeram no nosso campo de trabalho há alguns anos atrás, e já estamos com saudade do retorno de vocês. Eu sou o pastor Pedro, missionário pela Missão Pescadores aqui em Cajaíba, Camamur, Bahia, e esta é a minha amada esposa Meire. Deus abençoe, meus irmãos. Abraço, Jane. Abraço, crianças. Abraço, Parabéns. pastor. Parabéns. Paz do Senhor, povo de Deus. Aqui estamos, para a glória de Deus, para estar parabenizando a igreja, por mais um ano de portas abertas. E nós somos eternamente gratos, primeiro a Deus, depois a igreja, por nossas transformações, por nossas mudanças de vida, para a glória de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Pai do Senhor, igreja, é com muita alegria que estamos aqui para parabenizar a Iborla, por mais um ano de vida e, como a Zé Luiz já falou, pela nossa transformação, pela nossa convivência. Um beijo aos irmãos, um beijo ao nosso pastor. E é isso aí. Parabéns, Iborla. Pai do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria, que participamos de 13 anos da Iborla. Quero agradecer a Deus, como meus pais falaram, pela nossa vida, por essa grande família que nós somos, Parabéns, Iborla. Amém, glória a Deus. Parabéns. Beijo. Parabéns, Igreja Batista da Orla. Parabéns aos pastores, parabéns aos líderes, parabéns a todos os membros e congregados, parabéns àqueles que fazem dessa igreja a casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Queridos irmãos da Orla, que bênção, que bom que estamos juntos. Eu muito feliz aqui com a minha família, passando aqui para deixar também as nossas felicitações por mais um aniversário dessa igreja tão abençoada, que tem nos abençoado muito. Caminhar junto com vocês tem sido um grande privilégio. Eu tenho trabalhado aqui no Skate Vida, um projeto lindo liderado pelo pastor Marcelo, e temos vivido boas experiências nessa caminhada. Uma delas foi a semana de oração, que logo cedo eu passei a receber mensagens, os irmãos, a igreja lembrou-se da minha família e fomos muito impactados por essa experiência. Realmente concordo com o Magno, que quando ele falou que o nosso nome estava nas orações de vocês, para mim foi uma alegria, uma experiência de amor. Sentir ali o amor da igreja, o cuidado da igreja com a nossa família. Que Deus abençoe vocês. Feliz aniversário, querido, parabéns! Deus abençoe. Deus abençoe. Vida longa, Igreja Batista da Orla. Um que grande dê abraço. muitos frutos para a glória de Deus. Amém, amém, queridos. Queridos, nesse momento, quem irá trazer a palavra do Senhor é o nosso pastor Abraão, e gostaria que você ficasse bem atento naquilo que Deus tem a falar ao seu coração nesta noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos da Igreja Batista na Orla. É uma bênção poder estar com os irmãos por ocasião do aniversário desta igreja. Deus os abençoe, que seja mais um ano debaixo da graça do Senhor e que todo o propósito de Deus se cumpra integralmente para que a vontade de Deus pela qual essa igreja nasceu se cumpra neste lugar, este bairro seja abençoado, a cidade de Salvador seja grandemente abençoada e influenciada pela vida dos irmãos. É um privilégio poder estar com vocês nesse dia tão especial, e eu quero, aproveitando este dia, este momento de aniversário da igreja, ler com os irmãos uma passagem da palavra de Deus que fala sobre a igreja do Senhor. Existem muitas preocupações acerca do que vai acontecer com a igreja nos próximos anos, nos próximos dias, o que reserva para nós, não é? E eu gostaria de ler aqui Atos capítulo 11, vou ler a partir do verso 19 até o verso 26. Atos, no capítulo 11, do verso 19 a 26. Diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus
do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia, e quando ele chegou, viu a graça de Deus e ficou muito alegre. E exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Nós estamos diante de um texto muito especial da palavra de Deus, irmãos, porque é um texto que mostra para nós como um momento de crise intensa sobre a igreja resultou no crescimento espiritual e na expansão do Evangelho de Jesus. Se você lembrar bem da história do livro de Atos, no início, logo depois da ascensão de Jesus ao céu, da sua ressurreição e ascensão aos céus, tudo ia muito bem. A igreja havia recebido o Espírito Santo e ela começou a testemunhar. Então o público passou de 120 para 3.000 pessoas, depois passou para 5.000 pessoas, e foi se multiplicando assim o número de discípulos em Jerusalém de forma incrível, extraordinária. O capítulo 2, o final do capítulo 2 e o final do capítulo 4 de Atos mostram que os irmãos viviam uma vida em comum, havia temor na alma deles, cada um considerava, cada um pegava aquilo que era seu e considerava como se fosse do outro também, e distribuía os seus bens, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então é algo extraordinário, algo incrível que está acontecendo, e a igreja está crescendo. Mas aí Pedro vem e prega um sermão, e o sermão de Pedro desencadeia um mal-estar imediatamente, porque ele fala que os líderes religiosos eram os responsáveis pela morte de Jesus. Então Pedro é preso, a sua pregação resulta na prisão, e agora, a igreja agora passa a viver debaixo de ameaça e de tensão. E os irmãos vão e começam a orar de portas fechadas, e Deus abençoa aquele homem, aquele momento da igreja, os irmãos, e ele faz com que Pedro seja tirado da prisão. De forma extraordinária, Pedro é livre ali da prisão. Então eles começam a pregar o Evangelho, e você sabe disso, os planos de Deus não são os nossos planos, porque quando os irmãos oram por Pedro, Pedro realmente é livre. Mas o mesmo não acontece posteriormente na experiência de Estevão, que aparece no capítulo 7. Estevão começa a pregar, e Estevão prega uma mensagem muito dura, afirmando que os principais líderes do judaísmo eram teimosos, eram incircuncisos de coração, de ouvidos, que eles resistiam ao Espírito Santo, que eles repetiam o pecado dos seus pais, que eles perseguiram e eles mataram os profetas, eles se transformaram em assassinos e traidores, e eles receberam a lei, mas não guardavam a lei. Resultado disso, Estevão foi apedrejado. E a partir daí inicia-se uma forte perseguição sobre os cristãos. Essa perseguição inicialmente foi capitaneada pelo apóstolo Paulo, e ela iria durar mais de 15 anos. Os cristãos, aterrorizados pela perseguição, começam a se intimidar cada vez mais e buscam manter o evangelho apenas dentro do contexto das sinagogas entre os judeus. E nesse tempo, a igreja de Jerusalém começa a minguar e quase desaparece, praticamente desaparece. Talvez você esteja pensando, como assim? Como é que essa agência do reino de Deus, que foi tão forte, foi tão poderosa, que foi palco de tamanha e profunda manifestação do Espírito Santo de Deus, como é que ela pode ter desaparecido? Mais uma vez, nossos planos não são os planos de Deus, nossos caminhos são diferentes dos caminhos de Deus. A igreja de Jerusalém não iria muito adiante, mas Deus já tinha um outro plano, e Ele estava despertando o evangelho em outras localidades. O evangelho não pode ser contido e jamais será contido. Meus queridos, nós temos passado por graves momentos de tensão e de crise, mas eu quero lembrar vocês que a fidelidade de Deus às suas promessas, simplesmente a fidelidade do Senhor vai impedir que a sua igreja seja destruída
pelo que quer que seja. Agora, nós temos que aprender as lições. Liderar em momentos de crise exige de nós muita sabedoria, exige de nós flexibilidade para as mudanças necessárias. Isso não me assusta. Apesar das incertezas, eu tenho uma firme confiança no meu coração de que algo extraordinário de Deus vai acontecer logo depois desta pandemia. Nós não crescemos em liderança sem as adversidades, sem as perseguições, sem os desafios. Alguém certa vez disse que o mar calmo nunca formou marinheiros habilidosos. Então esses momentos difíceis são também empolgantes. Esses momentos são importantes para nós como líderes e despertam em nós a coragem necessária, porque esses momentos sinalizam as mudanças de Deus. Esses momentos desestabilizam aquilo que estava muito bem estruturado e organizado, mas talvez estivesse fora do propósito de Deus, portanto estava viciado, e esses momentos nos treinam também e nos ajudam a identificar quem é quem em todo esse processo que nós chamamos de igreja. Veja algumas mudanças que estão acontecendo agora nas igrejas. Primeiro, nós estamos retornando para as casas, não é? E foi importante que isso tudo acontecesse, porque começamos a ser novamente introduzidos às casas e a priorizar as nossas famílias. Durante muito tempo, houve uma ênfase muito forte aos templos cheios, às programações, mas a pandemia veio e revelou o quanto nós precisamos estar atento às nossas famílias, às pessoas, de uma forma mais individual, aos pequenos grupos. Segunda mudança, nós estamos passando do analógico para o digital, e por mais que a gente avance, né, em idade, é necessário que a gente aprenda a se adaptar. Eu sei que alguns dos irmãos que estão me ouvindo já têm certa idade, você pode dizer assim, mas eu estou sendo prejudicado, porque eu não sei mexer com esses equipamentos. É verdade, mas minimamente você vai ter que aprender, e você está passando por essa experiência para aprender a fazer desses equipamentos que trazem a nós a palavra de Deus, amigos seus e não inimigos. Terceiro, nós estamos redefinindo valores e princípios de vida. Nós experimentamos durante muito tempo o liberalismo, e o liberalismo teológico tem resultado numa espécie de cristianismo frouxo, solúvel, líquido, sem consistência, visivelmente resultando numa ética cristã dúbia. Você vê cristãos vivendo no meio da igreja, mas ao mesmo tempo vivendo no mundo. São cristãos que leem a Bíblia e cantam aos domingos, mas que durante a semana falam palavrões. São cristãos que participam da ceia do Senhor, mas que durante a semana vão beber com os amigos. Essas coisas estão acontecendo cada vez mais. As organizações também estão se esforçando muito para sobreviver neste momento, e você sabe disso. Com isso, muitas igrejas estão sendo enforcadas, estão passando por momentos difíceis, e não tem aí um líder, um pastor que entende o que está acontecendo, que sabe como fazer a mensagem chegar aos irmãos, usando a tecnologia para isso, e por causa disso, essas igrejas estão sofrendo muito. Mas também uma coisa que está acontecendo que é importante, as pessoas estão abrindo o seu coração mais para aquilo que é sobrenatural. As pessoas estão mais sensíveis ao Evangelho de Jesus, e é muito provável que esta pandemia faça com que muitas pessoas queiram neste momento ouvir o Evangelho. Portanto, nós temos um grande desafio, que é empreender as mudanças que são necessárias na forma como nós comunicamos o Evangelho, mas sem perder a consistência do Evangelho, sem perder a essência do Evangelho. Agora, irmãos, a gente sabe que se a gente não se atualizar, a igreja pode morrer. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, no portal de notícias da CPAD, numa matéria que saiu no dia 17 de julho de 2020, essa matéria diz que cerca de 6 mil igrejas cristãs, igrejas evangélicas, igrejas protestantes e até mesmo católicas, estão fechando anualmente nos Estados Unidos. Há um declínio muito grande de membros, porque eles dizem que o custo é muito alto para manter a manutenção dos prédios, então as igrejas estão desaparecendo, igrejas que eram centenárias. A FG News, do dia 6 de junho, mostra uma manchete dizendo que os batistas do Sul, nós somos uma igreja batista,
Os batistas do sul dos Estados Unidos, a maior denominação, tem tido uma queda histórica de membros. A denominação perdeu entre 2018 e 2019, acredite, cerca de 287 mil membros, a maior queda dos batistas dos Estados Unidos em 100 anos. Você deve estar perguntando por quê? Por que essas igrejas fecharam? Eles dão alguns dos motivos. Primeiro, desvios doutrinários, principalmente o liberalismo. Quando líderes e chamados pastores começam a defender o aborto, o casamento gay, a liberação do sexo fora do casamento, o uso contínuo de bebidas alcoólicas, a ordenação de homossexuais e outras coisas desse gênero. É a teologia liberal que vai invadindo as igrejas e enfraquecendo a base de sustentabilidade delas. Segundo, a desconexão com a cultura. Uma comunicação que é deficiente, uma liderança que não se atualizou, falta eficiência na comunicação com as novas gerações, com essa galera nova que vem aí. Eu chamo galera porque é como eles se chamam, não é? Essa turma nova que está chegando e que está aí antenadíssima com os novos métodos de comunicação, que é uma geração global, que é uma geração digital. Terceiro, a ausência de disciplina bíblica. As pessoas não estavam sendo disciplinadas, corrigidas, e elas vão numa sequência e chegam à liderança das igrejas, e com isso elas causam muitos problemas e muita divisão na igreja. Quarto, a falta de investimento nas lideranças mais novas. Pastores antigos que não trabalharam, não desenvolveram líderes mais novos, não formaram seus sucessores capazes o suficiente de substituí-los, se ocuparam demais com a administração eclesiástica, com programações, e não derramaram seus corações nos recém-chegados. Então esses pastores envelheceram e as igrejas acabaram morrendo. Quinto, sucessivos casos de queda moral entre líderes, entre pastores, lá nos Estados Unidos, problemas graves que envolveram abuso sexual, abuso psicológico, pedofilia, corrupção financeira, essas coisas acontecendo dentro das igrejas. Sexto, também a secularização dos americanos, o que acontece em todo mundo, que resulta aí numa falta de interesse pela palavra de Deus. Meus irmãos queridos, deixe-me dizer uma coisa para os irmãos. Eu não sei o que vai acontecer com a igreja no futuro. Eu iniciei essa minha palavra dizendo que eu me sinto empolgado nesse momento. Isso não significa que eu saiba o que vai acontecer. Eu sei apenas que Deus está preparando alguma coisa para nós. Eu sei que vem um novo momento de Deus aí, e nós precisamos estar conectados ao Senhor e sensíveis à voz do Espírito Santo, para que a gente perceba o que é que Deus pretende fazer, para onde Ele vai nos inclinar. Eu li o texto aqui que mostra a experiência da igreja de Jerusalém, que começa a ser perseguida, e essa igreja cede à perseguição, e ela começa a morrer. Mas Deus não para os seus planos. Deus estava inclinando a sua ação na direção de Antioquia. Antioquia era uma outra cidade, e a igreja de Antioquia iria nascer, e ela iria crescer, ia se tornar uma igreja forte, poderosa, autossustentável, suficientemente capaz de alavancar a mensagem do Evangelho, fazendo com que a mensagem do Evangelho chegasse aos 4 cantos da terra. Eu não sei se você sabe disso, mas o Evangelho se esparramou por toda a região da Ásia, da Europa, e foi para as Américas, não a partir da igreja em Jerusalém, mas sim a partir da igreja de Antioquia. Portanto, foi a partir desta igreja, de viés missionário, de visão missionária, que a mensagem do Evangelho chegou até nós. Nós não podemos ter medo das crises e nem das mudanças. Aliás, nós precisamos urgentemente parar de fazer aquelas coisas que tomam o nosso tempo, que empregam nossos recursos, que nos exaurem a energia, mas que não produzem nada para o reino de Deus. Nós temos a pregação do Evangelho, esse é o nosso produto, e é o produto nobre de Deus, a mensagem do Evangelho que tem que ser pregada com amor, em amor e através do amor. Nós não estamos à deriva, graças a Deus por isso. Deus está guiando a nossa vida e a nossa experiência na direção de um grande desafio, que é pregar o Evangelho com piedade no coração, cheios de amor, cheios de santidade, porque talvez, meus irmãos, talvez seja a última oportunidade que nós temos. Então eu gosto muito desse texto,
porque alguns cristãos que partiram para aquela região ali da Fenícia, de Chipre, chegaram a Antioquia, eles se recusaram a pregar o evangelho só para os judeus, e eles começaram a pregar o evangelho para os gregos, e por isso a igreja chega em Antioquia, e ela começa a crescer, e quando ela já está grande, eles mandam avisar a igreja de Jerusalém. Barnabé vai até lá, percebe a magnitude daquela igreja, o potencial daquela igreja, ele sabe que sozinho ele não vai conseguir liderar, então ele vai até Tarso, toma o apóstolo Paulo, traz Paulo juntamente com ele, e os dois fazem uma dobradinha de liderança ali, um copastoreio que dá muito certo, e aquela igreja explode, se torna uma igreja autossustentável, forte, uma igreja cheia de dons, e uma igreja com visão missionária, uma igreja que vai enviar Paulo e Barnabé em 3 viagens missionárias, através das quais o evangelho iria se esparramar. E a coisa mais linda deste texto é como ele se encerra. Ele se encerra dizendo que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. A palavra cristão não existia antes da igreja de Antioquia. Em grego, cristão significa aquele que vem do Cristo, pequenos cristos. Nós somos representantes de Jesus aqui na terra. E como é lindo ver que aquela cidade, sendo uma cidade de caráter ateu, sendo uma cidade onde o ceticismo estava presente por causa da cultura grega, mesmo assim, as pessoas olharam para os cristãos e os reconheceram como cristãos. Eles não eram apenas alunos, eles não eram apenas seguidores, eles eram imitadores de Cristo Jesus. A minha oração é que esta igreja possa estar crescendo para a glória do Senhor. A minha oração é que os irmãos possam perdurar por muitos anos na sua vida. A minha oração é que essa igreja cresça onde ela está e influencie fortemente a cidade de Salvador. A minha oração, irmãos queridos, é que essa igreja tenha uma liderança fiel, que essa igreja seja fiel como a igreja de Antioquia foi. Não vamos sucumbir aos erros que os nossos irmãos americanos estão cometendo, comprometendo assim o andamento da igreja, o futuro da igreja. O futuro da igreja está nas suas mãos. Se você for fiel ao Senhor, se você for um cristão piedoso, se você viver em amor e pregar o evangelho e viver em santidade na sua vida pessoal, se você der as mãos aos irmãos que estão junto de você e vocês trabalharem juntos a favor do reino de Deus, se vocês amarem a obra missionária e tiverem coragem de investir até mesmo seus recursos financeiros no crescimento da obra de Deus, não há limite para essa igreja. Ela fará um grande trabalho, o nome do Senhor vai ser honrado, o nome do Senhor vai ser glorificado, e as pessoas ao redor de vocês, e quem ouvir falar desta igreja, vai reconhecer cada um dos irmãos como verdadeiros cristãos, como seguidores do evangelho de Cristo Jesus. Deus os abençoe. Eu quero orar com os irmãos neste momento. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta igreja que tem completado mais um ano de vida. Nós te bendizemos, Senhor, e colocamos a vida dos irmãos nas tuas mãos, dos líderes, do pastor que hoje ocupa a grande responsabilidade deste lugar, de ser um ministro do evangelho, de pregar a tua palavra, de ensinar, de formar líderes, de ter discípulos de Jesus Cristo. Que o Senhor guarde o teu servo sobre tua graça e o teu poder. Que o Senhor abençoe esta igreja para que ela cresça firmada e fortalecida no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que não haja impedimentos, ó Deus. Quantas igrejas começaram tão pequenininhas, em bairros tão simples como os irmãos estão neste momento, mas que cresceram e se tornaram igrejas fortes no meio da cidade. Nós sabemos o quanto esta cidade carece de referenciais, esta cidade carece de faróis que possam iluminar o caminho das pessoas com o evangelho de Cristo Jesus, e eu peço ao Senhor que a Igreja Batista da Orla seja um desses faróis, seja de verdade uma luz clara, iluminando o caminho de muitas outras famílias, para que a graça do Senhor seja vista sobre o teu povo, para que aqueles que estiverem junto desta igreja se sintam alegres, como Barnabé
se sentiu ao chegar em Antioquia. Vejam a graça de Deus, se sintam felizes e o Senhor possa formar líderes fortes para que esta igreja seja de verdade uma igreja missionária que glorifique o teu santo nome. Abençoa, portanto, os teus filhos, nós te bendizemos, nós oramos, pedimos sobre toda esta igreja a tua graça em nome de Jesus. Deus os abençoe, fiquem na paz, na graça de Jesus e mais uma vez, parabéns por mais um ano de vida. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo.